sou a professora Rossane, mestre em Ciências Sociais, especialista em Direito do Estado, docência no ensino superior, Direito Constitucional, Direito Processual Civil e Gestão Pública, e vamos falar um pouquinho sobre controle de constitucionalidade. Vamos continuar aquilo que nós dizíamos já na aula passada a respeito da finalidade do controle jurisdicional. Com relação ao controle jurisdicional, dentro do controle de constitucionalidade, ele pode ocorrer de duas maneiras. Aquilo que eu iniciava falando para vocês, finalizava na aula passada falando para vocês. A gente dizia assim, controle abstrato ou concreto. Isso é a finalidade do controle jurisdicional. Quando eu digo um controle abstrato, pessoal, em regra, gravem isso, ele é concentrado. Mas no direito nós aprendemos que as regras sempre comportam exceções, tá? Então, em regra, o abstrato é concentrado, mas ele pode também ser não só concentrado, ele pode também ser difuso, então, tá? O controle concreto, ele em regra, ele é difuso, mas o controle concreto, ele também pode ser concentrado como exceção, tá? Se atentem a esses conceitos para que a gente consiga ter bons frutos nos nossos estudos a respeito de controle de constitucionalidade. Vamos lá, a gente vai iniciar falando um pouquinho sobre o controle abstrato. Veja lá, o que é o controle abstrato? Ele é chamado também de controle por via direta, ou por via principal, por via de ação. Só que são essas expressões um pouco comuns no Brasil, não são muito utilizadas. Nós vamos observar que, em regra, os autores optam pela expressão controle abstrato. Alguns autores mais clássicos podem se valer de expressões como por via direta, ou por via de ação, ou mesmo por via principal. Qual é o objetivo central? Quando eu digo de um controle abstrato, o objetivo central dele é proteger a ordem constitucional. Proteger a ordem constitucional objetiva. Esse é o objetivo central. Ora, aqui o que eu desejo então é proteger a supremacia da Constituição. Isso é aquilo que é almejado, a supremacia da Constituição. Tá? Ele não protege um direito próprio. Quando eu digo que o controle é abstrato, ele não protege o meu direito enquanto cidadã. Ele não visa isso. Ele propõe a proteção dos direitos como reflexo da proteção da supremacia da Constituição, pois aquilo que se almeja é proteger, é assegurar a supremacia do texto constitucional. A pretensão acaba sendo deduzida em juízo, portanto, através de um processo constitucional objetivo. O que eu digo para vocês quando eu falo que eu tenho um processo constitucional objetivo? Que não há partes. Eu não tenho partes formais neste processo. Eu não tenho um autor e não tenho um réu, porque o que se almeja é a proteção da supremacia da Constituição Federal. A inconstitucionalidade, pessoal, quando eu estou falando de um controle abstrato, ela não pode ser reconhecida de ofício. O STF ou o Tribunal de Justiça, quando o parâmetro for a Constituição Estadual, eles precisam ser provocados. É necessário que haja provocação do Supremo ou do Tribunal de Justiça Estadual quando o parâmetro for a Constituição Estadual. Por que eu preciso de provocação? Ora, porque o que está em discussão é exatamente a supremacia da Constituição. Tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual. O que se tem ali é a possível, porque até então não se tem isso de imediato, a possível declaração de inconstitucionalidade de um texto legal, de um ato infraconstitucional. Então, não é possível que haja declaração de ofício, é preciso que haja provocação. No Brasil, pessoal, quando eu digo que o controle ele é abstrato, ele também é concentrado, em regra. Isso eu já disse para vocês há alguns minutos atrás e também na aula passada. Então, quando eu estou falando do controle abstrato no nosso país, que também é concentrado em regra, eu digo para vocês que nós estamos falando da ADI, da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, ou Ação Direta de Inconstitucionalidade, da ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, da ADPF, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, e da ADO, também chamada por alguns de ADINO, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, ou Declaratória de Inconstitucionalidade por Omissão, conforme o autor que vocês se pautarem para estudo, pode se valer de expressões distintas
para traduzir a mesma sigla. Tranquilo? Ponto central de destaque para nós quando nós estamos falando aqui do controle abstrato. Aquilo que eu dizia para vocês, que há exceções. Veja bem, é possível que o controle, pessoal, abstrato, né, ele sempre vai ser concentrado, é a nossa regra, mas há situações que fogem à regra. Há situações, portanto, em que eu tenho uma ação que ela diz respeito ao controle concentrado, mas cujos efeitos são concretos. Quando que eu estou falando disso, pessoal? Ora, veja bem, há uma certa discussão, eu digo que há uma certa discussão nesse sentido porque não há autores que pensam de forma diferente quando nós falamos desse tema, tá? Quando eu estou falando, por exemplo, de um mandado de segurança proposto por parlamentar no exercício do seu controle preventivo, nós já falamos a respeito disso. Ora, tanto o mandado de segurança proposto pelo parlamentar quanto a representação interventiva, a gente já viu isso ali atrás, e a DPF incidental são ações do controle concentrado, porque elas estão na mão do STF, mas aqui, pessoal, elas não são do controle abstrato. Elas são concentradas, mas elas são de efeitos concretos. Por que eu digo isso? Porque elas visam resguardar o direito subjetivo, tá? Eu não tenho um processo constitucional objetivo, mas sim o enfoque de resguardar um direito subjetivo. Por que eu digo isso? Vamos pegar o exemplo do mandado de segurança parlamentar. Quando ele realiza isso lá no controle preventivo, veja bem, é concentrado? Sim, é concentrado, porque ele é realizado pelo STF. Mas ele é abstrato, se lembrem lá do caso. É um direito líquido e certo do parlamentar, aquilo que a gente colocou nas aulas passadas. Então, pessoal, esse controle ele é concreto. Ele visa proteger um direito subjetivo e não uma ordem constitucional objetiva, tá? Então, tomar cuidado que a regra é abstrato e concreto, abstrato e concentrado, me perdoem, mas é possível que hajam exceções, como essas que eu disse para vocês: representação interventiva, DPF incidental, mandado de segurança proposto por parlamentar no exercício do controle preventivo. Tomar cuidado que com relação ao mandado de segurança impetrado por parlamentar há uma série de discussões, eu já disse isso para vocês, mas esses 3 exemplos se tratariam de controles concentrados, mas de efeitos concretos, tá? E o controle concreto propriamente, pessoal? Nós fechamos aqui aquilo que diz respeito ao controle abstrato, mas nós temos também aquele controle que é chamado de concreto. Veja bem, esse controle chamado de concreto no nosso país, qual que é esse controle, pessoal? Ele também é reconhecido por alguns autores como incidental. Incidental por via de exceção ou por via de defesa. São expressões pouco utilizadas no nosso país, assim como eu dizia para vocês lá no controle abstrato. Veja bem, aqui no controle concreto, pessoal, o objetivo principal dele, ou seja, o objetivo central, o principal que ele almeja é a proteção dos direitos subjetivos. Aqui a inconstitucionalidade, ela é apenas um incidente. Ela surge como uma forma de resguardar o direito subjetivo daquela parte, daquele indivíduo. Então, eu não tenho uma ação que visa um reconhecimento, ou seja, garantir a supremacia da Constituição. Mas não, eu tenho um processo no qual se discute um direito subjetivo e a inconstitucionalidade ela vem como forma de resguardar este direito subjetivo. Ora, a proteção, então, a pretensão, ela é deduzida em juízo através de um processo constitucional subjetivo. Enquanto lá atrás eu dizia para vocês de um processo constitucional objetivo. Aqui, neste momento, quando nós falamos de controle concreto, eu falo para vocês de um processo constitucional subjetivo. Ou seja, aqui eu tenho partes formais. Eu tenho autor e réu. É um processo comum. Eu imagino um processo civil ou mesmo um processo penal. Aqui não existe uma ação propriamente do controle concentrado. Ora,
existe um processo qualquer no qual se efetua uma análise do controle de constitucionalidade de uma forma incidental, como maneira para resguardar o direito subjetivo daquela parte, que está buscando a tutela jurisdicional. Esse controle, então, ele é feito de que modo? Ora, incidental. Em regra, como que ele é feito? Não que não possa se dar de forma diferente, mas ele é feito como uma preliminar em um processo comum. Ele aparece logo como uma questão preliminar, por quê? Porque ela pode muitas vezes afetar o julgamento do mérito daquela ação. Por isso que ela aparece como uma questão preliminar. Nesse caso, pessoal, tem um ponto muito interessante. Enquanto lá, quando nós falávamos do processo constitucional abstrato, aqui eu tenho para vocês que é possível, dentro do processo constitucional, falando em controle concreto, destaque concreto, é possível que a inconstitucionalidade seja reconhecida de ofício. Por que aqui é possível que a inconstitucionalidade seja reconhecida de ofício pelo magistrado? Ora, porque aqui neste momento que se protege o direito subjetivo. Essa é a posição majoritária do STF, segundo a qual no controle concreto, ou seja, aquele realizado como um incidente nos autos de processo comum, tanto civil quanto criminal, há possibilidade, ou seja, é permitido que o magistrado faça análise de ofício da inconstitucionalidade, pois ela discute um direito subjetivo da parte. Essa é a posição majoritária do STF. Enquanto, quando eu digo para vocês no controle abstrato, não é possível que haja uma análise de ofício, pois eu discuto a supremacia da própria Constituição. Tome muito cuidado com isso, porque isso é questão muito cobrada em concurso, tá? Nesse contexto, pessoal, quando a gente fala lá das exceções também, né? A gente falou ali atrás, agora a gente vai falar um pouquinho aqui. Em regra, pessoal, toda vez que o controle ele é difuso, ele vai ser concreto. Da mesma forma que, em regra, quando o controle ele é abstrato, ele será concentrado, tá? Então, quando o controle ele é difuso, ele também é concreto. Essa é a regra. Só que alguns autores discutem que a análise feita pelo Poder Judiciário, com base na cláusula de reserva de plenário, disposta lá no artigo 97 da Constituição, seria uma espécie de controle difuso, mas abstrato, tá? Então, tomar cuidado com isso, tá bom? Que há discussões doutrinárias que a análise do artigo 97, ou seja, da cláusula de reserva de plenário, significa uma espécie de controle difuso, mas abstrato e não concreto, tá bem? Sugiro para vocês a leitura do artigo 97 da Constituição Federal. Aqui, pessoal, nós conseguimos fechar essas questões de aspectos introdutórios e noções gerais que subsidiarão análises específicas das ações do controle de constitucionalidade, do controle concentrado e abstrato. Nós iremos iniciar na próxima aula falando a respeito da ADC, da ADI e da DPF, que são ações do controle de constitucionalidade, do controle concentrado e abstrato, julgadas pelo STF, cujo parâmetro é a Constituição Federal. Quando eu estou falando da Constituição Estadual como parâmetro, são julgados pelo Tribunal de Justiça. Lembrando que essas ações são abstratas porque elas visam proteger a ordem constitucional, concentradas porque relacionadas ao órgão de cúpula, o STF ou o Tribunal de Justiça, tá? Nós vamos discutir um pouquinho a respeito disso nas nossas próximas aulas e espero contar com vocês aqui comigo. Se inscrevam no canal, deem um like, ativem o sininho. Eu gostaria muito que vocês dessem um feedback para nós, façam seus comentários para a gente saber aquilo que a gente está acertando e se a gente está errando, que a gente possa melhorar para que vocês sempre estejam nos acompanhando. Abraço!